PT é um partido que, goste você ou não, ele tem uma história, já faz parte da história do Brasil. Ao contrário da grande maioria dos partidos, ele foi fundado com uma ideologia clara, que era defender o direito dos trabalhadores, defender o trabalhador. E, ironicamente até, por muito tempo ele foi um bastião da luta contra a corrupção. O grande problema, é que quando o partido finalmente chegou ao poder, chegou à presidência do país, ele abandonou várias dessas ideologias e acabou se envolvendo num dos maiores escândalos de corrupção da história. Vamos falar um pouco desse partido que atrai tanto ódio e amor hoje em dia no Brasil. A história do PT ela começa em 1980, em São Bernardo do Campo, mais especificamente nos sindicatos ali da indústria metalúrgica. Desde o começo, o Lula já é a figura principal do partido, claro que tinham outros nomes, mas ele era a cara do partido, aquele cara que conseguia falar com as massas de forma mais natural, e talvez seja uma das principais falhas do partido, não ter encontrado outros nomes tão fortes quanto o Lula. Hoje, quase 40 anos depois, ainda é o Lula o principal nome do partido, E ele nasceu com uma causa nobre, de defender os interesses do trabalhador. Ao longo dos anos 80, o partido foi crescendo e conquistando algumas coisas já. O Lula se elegeu deputado com, na época, o maior número de votos da história. O partido se envolveu na luta pelas diretas já, no meio da década de 80. E no final, acho que em 89, a Erundina foi eleita prefeita de São Paulo, uma nordestina, mulher, eleita prefeita da maior cidade do país, um feito gigantesco, E o Lula foi para o segundo turno das eleições em 89, quando tinham nomes de pesos muito pesados ali da política, na primeira eleição democrática depois de tantos anos. Então, assim, rapidamente o partido já ganhou uma força muito grande, no cenário nacional. A ideologia do partido nunca me convenceu muito. Lógico, eu era criança na época, mas assim, mesmo um pouco depois, quando eu comecei a entender sobre como as coisas funcionam no mundo, nunca me convenceu muito essa ideologia, porque as coisas não são tão simples assim, especialmente quando o partido era mais radical, no passado, que é um pouco parecido com o que o PSOL é hoje, talvez até um pouco mais radical lá atrás. Quando se propõe coisas muito que parecem que fazem sentido, como, por exemplo, aumentar dramaticamente o salário mínimo ou exigir leis trabalhistas muito rigorosas, parece que é uma coisa que faz sentido, que está indo contra o empresariado e tal, mas contraria ali, você está ignorando leis básicas da economia, e as consequências muitas vezes vão ser até piores do que para o próprio trabalhador. Assim, parece que é uma coisa muito boa, mas ali no médio, longo prazo, as consequências vão ser piores. Então, a economia não é uma coisa tão simples assim, que você vai lá e mexe em algumas coisinhas e vai ficar tudo bem. Então, por isso eu nunca votei, nunca simpatizei com o partido, apesar de respeitar a luta pelas melhorias sociais. Eu acho que é uma luta mais do que válida, mas o método nunca me seduziu muito. Mas claro, eu entendo que esse discurso tem um apelo muito grande, para muita gente. E o partido continuou crescendo, elegeu o Suplicy como senador em 90, e o Lula continuou sendo uma figura muito importante, continuou perdendo as eleições, mas continuou sempre ali brigando, sempre ficando em segundo lugar, e até que eventualmente ele ganhou em 2002. Nesse meio tempo, o partido conseguiu vários governadores, conseguiu eleger mais prefeitos em São Paulo, inclusive tem uma certa tradição até de prefeitos em São Paulo, com a Haddad, com a Marta. Nenhum deles, assim, se você lembrar desses nomes, nenhum traz não traz boas recordações, mas se parar para pensar também, a cidade de São Paulo é uma das cidades acho que deve ser uma das coisas mais difíceis de se governar no Brasil, porque só um prefeito foi reeleito até hoje, desde que a reeleição existe, que foi o Kassab. E nem foi propriamente uma reeleição, porque ele herdou a prefeitura, Então, do Serra, que tinha saído. Então, assim, não foi exatamente uma reeleição. Teve vários prefeitos que nem se candidataram à reeleição, o Haddad nem para o segundo turno foi, então, assim, não é tão fácil assim. Mas voltando para a história do partido, eu queria traçar uma linha aí em 2002 e explicar por que às vezes eu não entendo a cabeça do cara que é aquele petista de carteirinha mesmo, o cara que sempre gostou do PT.
Aí tem que voltar um pouquinho no tempo, né? O Fernando Henrique fez 2 governos bem distintos, né? O primeiro mandato, até antes do primeiro mandato no governo Itamar, quando ele implementou o Plano Real, para quem não lembra, ou para quem é muito novo para lembrar, o Brasil era uma zona em termos econômicos, né? A inflação no Brasil era altíssima e o Brasil não estava nem no mapa do mundo aí de investimentos externos. Não era um país que era levado a sério. Você imagina você ter que cortar 3 zeros da moeda a cada, sei lá, 1 ano, cada 2 anos. Você ter que mudava o nome da moeda o tempo todo. Vários planos econômicos, de todas as formas que você pode imaginar que não eram bem sucedidos. Era realmente uma zona. O Plano Real colocou o país de volta ao rumo. E é por isso que eu considero o governo do FHC o melhor da história do país. Eu acho que o Plano Real, se não for a coisa mais importante da história, porque claro, tem independência, tem república, tem um monte de coisa, mas assim, da história recente eu acho que é de longe o marco mais importante ali para o país. E eu acho que muitas vezes a gente não valoriza isso da forma que deveria. No segundo mandato do governo FHC, claro que assim, depois dessa estabilização, é um processo longo, né? As coisas não se resolvem num passe de mágica. Então, tinha muita coisa para se fazer, né? Reformas e a própria estabilização era uma coisa muito delicada, né? A política econômica que foi implementada tinha que ser sempre revista, o tempo todo ali ser reorganizada de uma forma que o país continuasse com aquela estabilidade e não se perdesse como foi com os outros planos. E principalmente no segundo mandato, o governo enfrentou várias crises, eu não vou lembrar exatamente as datas, mas eu lembro que teve crise na Rússia, teve crise na Argentina, teve crise nos tigres asiáticos, nada diretamente no Brasil, mas que afetava países emergentes, né, que afetava a confiança em países emergentes, e o Brasil acaba sendo prejudicado com isso. Teve também a crise elétrica, né, que teve alguns apagões, estacionamento de energia, e várias coisas que fizeram o país meio que quebrar, entre aspas, no segundo mandato, ter que voltar a recorrer ao FMI para conseguir dinheiro e para se bancar, né? Então o segundo mandato do FHC, e teve alguns erros também, né? Mas o segundo mandato do FHC, a população estava insatisfeita com a economia e aí isso explica em parte a eleição do Lula, né? Agora, o Lula que foi eleito em 2002 é completamente diferente do Lula que foi eleito em 89, né? Você pode, assim, até visualmente é completamente diferente e ideologicamente também tem muitas diferenças. E também tem muita diferença do Lula que foi eleito em 2002 para o Lula que assumiu em 2002. E é nessa parte que eu acho que eu, me colocando no lugar de um petista, eu já iria me decepcionar, né? O Lula, ele sempre criticou a política econômica do FHC. Eu passei a faculdade inteira ouvindo o pessoal de esquerda gritar fora FHC, fora FMI. O Lula entrou e seguiu a mesma política. Ele manteve o tripé macroeconômico e colocou o Henrique Meirelles, que era inclusive filiado ao PSDB, que não tem nada a ver com a história do PT, não tem nada a ver com as ideias que o PT tinha para ser presidente do Banco Central. E basicamente manteve a mesma linha, o que foi, na minha visão, uma coisa muito, muito inteligente que ele fez, mas vendo do ponto de vista do petista, eu acho que seria uma decepção, porque, o cara prometeu durante anos uma mudança radical e acabou cedendo ali a outras coisas, cedendo ao mercado, né, digamos assim. Só que eu também já ouvi essa explicação milhares de vezes, porque era o que tinha que ser feito, né? Eu acho que o PT jogava muito para a torcida antes de ser eleito, e quando assumiu, caiu na real e falou, agora a gente tem que fazer política de verdade e não dá para só ficar tacando pedra, né? Mas mesmo assim é uma decepção, eu acho, né? E a partir daí, algumas outras coisas foi só piorando esse tipo a primeira coisa foi manter a política econômica. A segunda foram as alianças que foram feitas, né? O tanto que o partido teve que ceder para tornar o país governável. E de novo, a desculpa é assim, se não fizer aliança, não dá para governar. O que é verdade, mas de novo, perde aquele lado lúdico, aquele lado, não sei se lúdico é a palavra, mas aquele lado sonhador, assim, do que a esquerda normalmente tem, de mudar o mundo, né? Assim, vou fazer aliança agora com o Sarney, vou fazer aliança
apertar a mão do Collor, e históricos, inimigos políticos históricos, e mais tarde fazer aliança com o PMDB, que é uma coisa que era inimaginável assim, para o PT. Só que ali para vencer a eleição, para ter apoio no Congresso, para conseguir passar as coisas que precisavam ser passadas, ele fez isso. E o próprio Lula fala isso, que faria acordo até com Judas se fosse para conseguir levar em frente o que ele tinha em mente. E então, assim, essa é a primeira grande decepção que eu vejo, assim, quando eu tento me colocar do outro lado. A segunda, claro, é a corrupção, né? O PT, para quem lembra, ele tinha um histórico de lutar contra a corrupção. Ele tinha um lema de não roubar e não deixar roubar, ou seja, ele denunciava quando ele via alguma corrupção. E durante muito tempo, o PT não esteve envolvido em escândalos de corrupção mesmo. Essa era uma das principais bandeiras do partido. E, dito isso, apesar da gente saber que o PT não inventou a corrupção, que em várias delações que ocorreram aí na Lava Jato, é bem claro quando eles falam que esse esquema na Petrobras, em outras empresas estatais, ele já existia, compra de votos, esse tipo de coisa, há muito tempo. Teve isso na reeleição, para aprovar a reeleição do Fernando Henrique, muito provavelmente. E isso vem lá de trás, vem inclusive da época da ditadura militar, esses esquemas com as estatais que a gente não sabia. E o que eu acho que o PT talvez tenha feito, tenha profissionalizado isso, tenha feito um esquema mais bem ali alinhado e tenha levado isso para outros patamares, porque estava entrando muito dinheiro no país, né? Que aí é outro ponto importante. O Lula, ele pegou o país, e aí é outra coisa que a gente não pode negar, porque os indicadores econômicos ali de 2002 até 2011 mais ou menos são muito bons. Então, quando você aí fala que o PT quebrou o país, você pode estar falando do final do governo, do meio para frente do governo de Dilma, ou até do governo Dilma inteiro. Mas você tem que lembrar que durante o período, durante o governo Lula, a grande parte do governo Lula, ou todo, pelo menos até 2003, acho, para frente, o país cresceu e a vida de todo mundo melhorou. A vida do pobre melhorou, a vida do pobre é o banqueiro. Todo mundo estava ganhando mais dinheiro, estava tendo mais, o padrão de vida de todo mundo subiu. Então, eu não entendo muito quando vem essa crítica pesada, tipo, são 16 anos de PT e ninguém aguenta mais. Pensa um pouco, tenta puxar pela memória aí. Eu passei aí batido algumas explicações, fiz uma explicação bem superficial, bem rápida aí, mas se você puxar pela memória o que carro você tinha, onde você morava, quantas vezes você viajava por ano e o quanto isso melhorou nesses anos, eu tenho certeza que vai ter melhorado. Então, assim, não foi todo esse pesadelo que as pessoas falam, e não, isso não foi falso, foram indicadores econômicos reais. O que estava acontecendo ao mesmo tempo e que ninguém sabia, ninguém tinha essa noção, era o tanto de corrupção, mas isso é uma história separada. Então, houve esse crescimento econômico de fato. Onde o partido começou a se perder de vez foi, assim, primeiro, quando os escândalos começaram a vir à tona, o Mensalão veio à tona, já decepou ali uma boa parte do partido, mas ainda o Lula sobreviveu e as coisas continuaram andando, conseguiu até eleger a Dilma mais pra frente. Quando veio o Petrolão, aí a coisa acho que não tinha mais para onde correr. E aí aí não vou ficar repetindo tudo que a gente já sabe, porque isso tudo é uma história bem mais recente, Lava Jato, e todo mundo que foi preso, e todos esses escândalos na casa de cifras incalculáveis de reais. E aí entra uma coisa que me lembra muito aquele rouba mais faz do Maluf, principalmente para quem é de São Paulo lembra desse lema, né? Que chegou-se a uma conclusão em São Paulo, né? Boa parte da população que, como todo mundo roubava, o Maluf, ele roubava também, mas pelo menos ele fazia obras, ele fazia viadutos, ele fazia túneis, ele ampliava a marginal, então era bom, era melhor votar nele. É um raciocínio muito parecido com o que o petista tem, que fala que tudo isso foi necessário para continuar o projeto de poder que melhorava a vida do pobre. Só que aí começa a ficar difícil de aceitar isso, né? Porque até onde vai esse vale tudo no Brasil? Que é, aliás, um raciocínio muito parecido com o que as pessoas estão tendo com o Moro agora, se forem comprovadas essas denúncias, que se foi para prender corrupto, vale o que ele fez. Que é um pensamento que eu acho que a gente tem que mudar, porque você vê que ele é aplicado para todos os lados, e assim, não tem que uma coisa errada justificar a outra.
tem que fazer o certo. Infelizmente demora, é um processo longo, mas não vou falar do Moro agora nesse vídeo não, porque o tópico é outro. Enfim, eu acho que a parte que eu nunca entendi, só para frisar novamente do petista, é o cara, assim, ele tinha uma mentalidade lá atrás, sonhador e tal, de mudanças radicais. Essas mudanças radicais não aconteceram quando o Lula foi para o poder. Eles fizeram alianças com os inimigos mortais deles, mas foi todo mundo relativizando isso e falando, não, mas é por uma boa causa e tal. E em cima de tudo isso, com a cereja do bolo, né, uma cereja bem grande, esse escândalo de corrupção enorme. Então, fica difícil, né, ficar com todo esse amor pelo partido, né? Por outro lado, esse ódio que eu vejo das pessoas pelo PT, eu acho às vezes muito irracional também, porque, como eu falei, teve um bom período, mais da metade desse período que o PT ficou no poder, foi de crescimento econômico. Faltou muita coisa, faltou ali reformas, faltou melhoria de infraestrutura, é claro que faltou, longe de ser perfeito. Mas tem indicadores muito bons e não dá para, eu acho que se a gente lembrar como é que a gente se sentia, o Lula saiu do governo com 87% de aprovação. Isso é um número altíssimo, isso é muito alto mesmo. Então, quando a gente fala 16 anos de coisa, agora estou até incluindo, algumas pessoas incluem até o FHC nessa história de herança aí do ruim do passado. E que eu acho totalmente injusto, totalmente exagerado, né? E principalmente com o que a gente tem agora. Enfim, mudamos, tirou o PT do poder, que era o que a maioria do país queria, e vamos ver o que a gente faz agora, né? Porque mudar é bom, mudar, eu acho que foi saudável, realmente não tinha mais como o PT ficar no poder. A gente mudou, mas eu não sei se a gente mudou para melhor. A gente mudou para uma coisa bem incerta, né? Então vamos continuar vigilante, aí, continuar tentando fazer o país melhor, mas sempre tentando pesar as coisas para não ficar nessa... De novo, esses últimos vídeos meus estão sendo para tentar ter um certo equilíbrio entre esses extremos, que acho que já encheu, né? Assim, não está levando a lugar nenhum mais essas brigas. É isso aí por hoje.